Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Programa Despertos. Você está entrando em um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estaremos com o instrutor e compartilhador da sabedoria divina, Deepak Sankara Veda. Bem, pessoal, para quem não sabe, Deepak vem do sânscrito e significa o artesão que fabrica e acende lâmpadas da sabedoria, ou simplesmente aquilo que ilumina como uma lâmpada. É o apelido espiritual de Paulo Sérgio Batalini. Escritor, especialista em criptologia hebraica, músico e poeta, místico, alcançou em sua geração um nível elevado de consciência, onde os códigos divinos são revelados a ele diretamente de escritos sagrados antigos, através das almas dos sábios. Ele é autor de 13 livros, incluindo o iniciático Crônicas de Queden, obra de ficção mística que revela a sabedoria dos antigos e traz a revelação de uma nova antiga prática espiritual e o caminho para o despertar. Tudo bem, Deepak? Tudo ótimo. E hoje, o Deepak vai falar, pessoal, ele vai falar sobre o mistério do Triângulo das Bermudas. Seja bem-vindo, Deepak. Eu estou muito feliz sempre de estar participando aqui com vocês. Boa noite, Cris. Boa noite, Mauro. Uma honra. A honra é toda nossa, né, Mauro? Ainda estamos aqui, não fomos abduzidos, então vamos trabalhar. Então vamos começar. Deepak, o que é o Triângulo das Bermudas? Bom, para qualquer pessoa que tenha curiosidade, né, é só digitar no Google lá Triângulo das Bermudas e vai encontrar uma série de textos falando sobre esse mistério, que é um dos mais antigos mistérios aí da humanidade, né, que é muito interessante. Mas só para resumir, eu vou ler até uma parte aqui do meu livro, Os Arquivos X, né? Então, dizendo o seguinte: o Triângulo das Bermudas é um estiramento, né, do Oceano Atlântico, delimitado por uma linha imaginária entre a Flórida, Porto Rico, né, passando por Cuba e, logicamente, pelas Ilhas Bermudas, né? O primeiro a utilizar este nome para designar essa região misteriosa foi o jornalista e escritor Vincent A., né, A de H, né, Gardes, em 1964. Essa região também é conhecida como Mar do Diabo, Triângulo Maldito, Triângulo da Morte, Mar dos Barcos Perdidos, Cemitério de Barcos, Triângulo do Diabo e outros nomes que foram dados pelos raros sobreviventes e também por jornalistas de todo o mundo. Esse aí é o Triângulo das Bermudas. Resumindo, então, é um lugar onde desaparecem aviões, barcos e pessoas, já, inclusive, com relatos que vêm desde a época de Cristóvão Colombo. Interessante, Isso é interessante, Deepak. E Deepak, poderia contar para nós, aqui, para todos os nossos ouvintes aqui, qual é o seu mistério? Posso sim, então vamos lá. Quando eu sempre, desde criança, eu tive uma grande fascinação pelo Triângulo das Bermudas. Eu me lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto, que até hoje eu estou procurando esse livro, não acho, era um livro dos anos 70, 80, que falava, inclusive já naquela época, que haviam pirâmides, né, submersas ali naquela região do Triângulo das Bermudas, né? Então, eu adorava ouvir sobre esse mistério, né? Naquela época que nossas televisões, né, eram televisões de tubo e com seletores que tinham 13 canais, né? Ô, saudade, hein? Bom, interessante. Mas então, qual que é o mistério do Triângulo das Bermudas? Quando eu comecei a investigar, né, sobre isso, então eu comecei, na verdade, transliterando a palavra Bermudas, né, para a língua hebraica, né? É onde nós fazemos a nossa pesquisa. Eu vou até citar aqui o nosso professor de abençoada memória, o Dr. Zerarias Chitin, né? Quando ele escreveu o 12º Planeta, ele colocou na introdução lá que toda a pesquisa que ele fez, né, além do sumério, né, que
da língua suméria, né? Onde ele é encontrado em Nínive, né? Naquelas tabuinhas chamadas escrita cuneiforme, né? Além dessa pesquisa, ele usou o hebraico, porque ele era erudito, né? No hebraico também. E muitos dos mistérios que ele publicou vieram da língua hebraica. Por quê? Porque o hebraico é o DNA do universo, é a língua matriz original de toda a galáxia. E toda a galáxia falava o hebraico. E do hebraico vieram os outros idiomas. Tá? Nós chamamos hebraico, claro, hoje, né? Mas não sabemos que nome tinha esta língua, né, no princípio. Então, eu transliterei, né, essa palavra, né, bermuda para o hebraico. Né? Claro que fica bermuda do mesmo jeito em hebraico, mas com letras hebraicas. Né? Então, eu peguei e a primeira coisa que eu fiz, né, foi calcular o valor numérico das letras hebraicas, né, de bermuda, né, que era o mesmo da palavra razim. E razim, em hebraico, significa mistérios. Então, bermuda tem o mesmo valor numérico da palavra razim em hebraico. E essa palavra razim, ela pode ser dividida em duas. Né? Ras, né? Mas o plural masculino in, né? Mas esse plural masculino in, separado da palavra ras, ele pode ser lido yam. Yam em hebraico significa mar. E ras é o singular de mistério. Então, ras e yam significam mar do mistério. Nossa, pode ser também yam ras. Né? Então eu soube, nesse momento, fiquei frio, né? Que tinha realmente um mistério ali. Falei, meu Deus, caramba, tem algo ali mesmo. Né? Então, esse foi o começo, né? Da pesquisa que me revelou isso, me revelou outros mistérios, porque a palavra asa em hebraico, que é escrito com a letra reish, que é o R aqui na nossa língua, e a letra zain, que é o Z, né? O Z de zabumba na nossa língua, segundo o antigo livro de Abraão, chamado Livro da Formação, que tem 4.000 anos de idade, Abraão fala nesse livro que Deus usou as letras reish e zain para criar o planeta Mercúrio e o signo de Gêmeos. Né? Que é muito interessante. Né? E essas duas letras que formam a palavra Ras, que é mistério em hebraico, né? Elas são as iniciais de Hakav Zeman. E Hakav Zeman, em hebraico, significa carruagem temporal ou máquina do tempo. Nossa, que interessante, que hein? Indica que nesta região, nessa localidade chamada Triângulo das Bermudas, pode existir um portal dimensional, né, que quando atravessado, né, ou quando ele se abre, ele catapulta ou teletransporta as pessoas e esses equipamentos para outra época. Olha que ou louco, para hein? outra dimensão. Isso está codificado no hebraico, né, através dessa pesquisa, dessa decodificação, né, de bermuda para o hebraico. Né. Legal Tem isso. muito mais coisas. Bom, eu quero saber, Naib, de Pac, né? O que é Leviatã? Tá. Então, olha só, que interessante, né? Nós temos um Terrilim, né, que é a palavra que foi traduzida para Salmos na Bíblia hebraica, né? Que é um dos salmos mais misteriosos que tem na Bíblia, é o Salmo 104. Porque esse salmo, ele fala, inclusive, de outros mundos. Mas quando as pessoas leem, elas não têm ideia, quando elas leem a tradução, elas não têm ideia desse profundo mistério. Então, o Salmo 104, né, ele fala sobre segredos de criaturas flamejantes que habitam outros universos. Né? Ele tem um verso que diz assim, ó: eis o mar, amplo em sua vastidão imensa, habitado por uns 100 números de Hayot. Essa palavra Hayot em hebraico é traduzida para criatura, né? De todos os tamanhos. E por ele navegam os navios
e sulca caminhos o grande Leviatã. Salmo 104, verso 25 e 26. O Leviatã é uma criatura mítica da tradição mística hebraica, que foi criada também no princípio da criação, né? Que é tido como um monstro que habita o mar, né? E que, segundo os relatos, né, este monstro, ele seria o responsável pelo desaparecimento de navios, aviões e pessoas que atravessam o seu caminho, a sua região, ou que ele persegue e os engole, né? Então, nós estamos falando de alguma coisa aqui, né? Não possivelmente uma criatura de carne e osso, né? Mas algum tipo de porta ou portão, né? Dimensional ou até mesmo estelar, que se abre de vez em quando, né? E por onde, né? Porque a palavra hebraica aplicada para esse monstro, Leviatã, é a palavra Hayá. E Hayá, em hebraico, designa uma criatura espiritual e não física. Por exemplo, os querubim, né, citados na Bíblia, né, ou os seres viventes, que aparecem no livro de Isaías, no capítulo 6, se não me engano, né, são chamados Hayot HaKodeshim, né, traduzido algumas vezes para animais sagrados ou criaturas santas. Né? E essas Hayot HaKodeshim, que se diz no texto, terem 6 asas, né? Algumas têm 4 asas e outras têm 6 asas, narrada no texto. O Zohar explica, né, codificadamente, que são alusões a outros sistemas galácticos, por exemplo. E fala que essas criaturas que têm 4 asas estão falando, na verdade, de mundos que são iluminados por 4 sóis, ou mundos que são iluminados por 6 sóis, e assim por diante. Então, torna-se claro que Leviatã não é uma criatura física, mas alguma espécie, né, de portão pelo qual os navios atravessam, né? E é o Leviatã que faz desaparecer as embarcações e também aeronaves sobrevoam a região das Bermudas e também outras, né, regiões que estão sob o seu domínio, uma vez que o Leviatã é uma criatura espiritual, né, como eu estou falando, né? Perfeito. O Zohar fala assim, ó, no início, o santo, bendito seja ele, criou o Leviatã de acordo com ambos os sexos, masculino e feminino, né? Mas cada vez que eles se moviam, a terra tremia e o santo não tivesse castrado o macho e aplacado o instinto sexual da fêmea, eles teriam eventualmente levado o mundo ao caos e destruição. E por esta razão esses animais gigantescos não procriam. Então nós estamos falando de 2 portões aqui. Um portão que fica na terra, né? E um portão que fica nos céus, que é o macho e a fêmea. Seriam essas energias, né? Masculino e feminino. São essas energias que recebem esse nome de Leviatã. E para deixar claro que esse pensamento, inclusive, não é único e não é meu apenas também, existe um filme de 1989 de um diretor chamado George P. Cosmatos, que tem o Peter Weller, inclusive, no elenco original. O Peter Weller foi o que fez o Robocop original, em 87. O Peter Weller, esse filme, e esse filme chama-se Leviatã. E fala de um monstro, né, que habita as profundezas do mar e tal. Né? Isso é muito interessante. O que temos mais, né? Sobre essa questão. No Salmo 104, né, para terminar aqui, ele começa dizendo o seguinte, né? Ó minha alma, bendiz o Eterno, meu Deus, como é maravilhoso. Majestade e glória te envolve, um manto de luz te reveste e estendes a vastidão do céu como se fora a coberta de uma tenda. Sobre as águas ergueste a tua morada
e fazes das nuvens tua carruagem, e nas asas do vento te deslocas. Isso aqui eu estou lendo a tradução, tá? Do que está falando esse salmo aqui? Esses primeiros versos que eu li, da constelação de Órion. Né? Então fala aqui que um manto de luz te envolve. Você sabe que lá em Órion, né, é chamado berçário estelar, né? Onde as estrelas nascem. Sim, sim. E de dentro da constelação emana uma luz que os astrofísicos e astrônomos até agora não sabem a sua origem. E esse salmo está falando disso aqui, ó. Entendeu? Supostamente que a morada de Deus, né, do Criador, seria a constelação de Órion. E o livro de Enoque e outros escritos antigos, né? E muitos dos atuais palestrantes acerca desse tema falam que os antigos Anunnakis, né, desceram de Órion. Queria só fechar com essa, né, com essa questãozinha aqui. Tudo muito interessante, né, Mauro? É verdade. Nossa, eu tô aqui abismado, tô aqui super concentrado na história, que tô até me perdendo. Muito bom mesmo. Então vamos lá, Deepak. O que foi o mistério do voo 19? Muito bem. O voo 19 é um dos desaparecimentos mais notáveis e falados do Triângulo das Bermudas, né? É uma das ocorrências documentadas na história do Triângulo das Bermudas. Né? No dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 Grumman TBF Avenger, que era um avião de guerra que tinha na época da Segunda Guerra Mundial, né, americano, uma esquadrilha, né, deixou a base aérea. Cada avião conduzia 3 homens, um piloto, um radiooperador e um artilheiro, né? Com exceção de uma aeronave que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, né? De modo que 14 homens desapareceram. O capitão conseguiu se comunicar com a base e dizer que eles estavam perdidos. A base pediu que verificassem a bússola e o capitão disse que a bússola não estava funcionando. Horas depois, né, a base aérea mandou para a busca um hidroavião gigantesco, né, aqueles bem enormes, né, que depois se comunicou com a base dizendo que iria voltar, pois o rádio estava com problemas. Ao voltar, a base mandou outro hidroavião com 13 tripulantes, que acabou desaparecendo junto com os outros 5. Durante meses, investigações com o intuito de um melhor reconhecimento sobre o Triângulo das Bermudas, olha onde que ele desapareceu. Tá? E acasos não existem, né? Ficaram paradas, né? Em jornais norte-americanos e sul-americanos, os desaparecimentos de aviões eram atribuídos a forças armadas de alemães. O engenheiro francês Dominique Kelch, junto com uma numerosa tripulação, partiu uma expedição marítima em busca dos aviões. Segundo o engenheiro, nada foi encontrado, embora tenha afirmado que os equipamentos do navio se comportaram de forma demasiadamente estranha, né, em determinado ponto da expedição. Então, esse aqui é o relato, né, de um dos desaparecimentos mais fantásticos do Triângulo das Bermudas. E até hoje, né, quase 70 anos depois, né, praticamente 70 anos, ninguém, com toda a tecnologia que existe hoje, conseguiu encontrar esses aviões. Nossa, que louco, né? Nossa, e você acha que eles estão em outra dimensão, Live? Eles estão em outra dimensão, como disse? Olha, aqui no meu livro, né, os arquivos X, né, tá. eu procurei pela palavra Hakazi, eu procurei por esses mistérios nos códigos, né, da Torá, né, e eu encontrei um código muito interessante, né, e esse código que eu encontrei, né, eu encontrei, né, codificado em hebraico, né, Yam Bermuda, né, significa mar, né, das Bermudas, né, e cruzando Bermudas no texto, né, está Yam Has, mar do mistério, ou seja, Triângulo das Bermudas. E o que me surpreendeu foi o que surgiu abaixo,
né? De Mar das Bermudas aqui, que foi a palavra Ma'adim. Em hebraico é Marte. Ma'adim. Pode ser uma passagem para Marte? Meu, então, cara, eu fiquei assim perplexo. Falei, meu, né? E abaixo de Marte, sabe o que apareceu? Escrito? O quê? Abaixo de Marte, aqui nesse texto, nesse código, dentro das escrituras hebraicas da Bíblia, Sidônia. Nossa, que louco. Olha, né? Nossa, louco, eu tenho um código, né? Yam Bermuda, né? Bermudá em hebraico, cruzado pela palavra Yam Has, Mar do Mistério, e abaixo disso aparece escrito Marte, né? Na sua forma hebraica moderna, porque na Bíblia Marte é Adamá, mas hoje, modernamente, eles chamam Marte de Ma'adim, né? E abaixo de Marte está Sidônia. Nossa. Pode ser uma passagem, um portal, um Stargate. Que vai catapultar as coisas lá para Marte, ou para a Lua, ou para outros mundos. Né? Uma vez que ficou claro para nós que o Leviatã aqui é um portão. Então, olha, interessantíssimo, né? Olha, eu já vi reportagens aqui, né, documentários no Discovery ou no History Channel, de gente tentando explicar que, na verdade, o que acontece ali era que esses navios foram afundados por bolhas de metano. Né? Eles fizeram teste ali. Quando eu vi isso, eu falei, meu, que ridículo, né? Desculpa falar assim, né? Mas, cara, os caras falam que bolhas de metano que sobem para cima, né? Afundavam os barcos, mas por que esses barcos, esses navios, esses aviões não foram achados até hoje? É verdade. Por que nunca foram encontrados, né? Pois é, então. Desculpa, né? Não é que eu quero ser crédulo demais em coisas místicas, digamos assim, entre aspas, entendeu? Porque eu procuro por informações, procuro por códigos, procuro por evidências. Em livros antigos. E não em coisas modernas. E se eu encontro isso, né, codificado em livros antigos, aí tem coisa. Com certeza, com certeza. Nossa, demais. Bom, as informações do Deepak são extremamente pesquisadas, né, pessoal? É uma pessoa que vem para trazer esclarecimento mesmo, né? Mas infelizmente estamos nos nossos momentos finais aqui, Deepak. Queria que você deixasse a sua mensagem para o nosso internauta, a sua mensagem final, e que passasse seus contatos também, né? Para quem quiser adquirir seus livros, tudo que são vários livros maravilhosos aí que o Deepak tem um lançamento aí na mão, né, Deepak? Os Filhos das Estrelas. Onde eu explico, né, que nossas almas são, na verdade, fagulhas, centelhas estelares, né? Também falo nesse livro que essas estrelas são os livros acásticos, né? Os arquivos acásticos, que elas têm memórias estrelas, né, que podem ser acessados. Eu falo também nesse livro, né? Que essa saudade que nós temos das estrelas é por causa disso, né? Porque nossas almas são fagulhas estelares. Então, há N mistérios que podem ser penetrados a partir do momento que você adquire essa consciência e começa a trabalhar nela. Então, você vai me encontrar, né, no Facebook, né, enquanto ele existir, né, porque nada dura para sempre, né? O Orkut já foi, né? O Orkut já foi. Já foi, olha, né? Um monte de outras redes. Estava lembrando outro dia de uma rede social que eu gostava, chamava Gazag, né? Nossa. Gazag. Cara, eu estava lembrando. Nossa, eu conheci muita gente, né? Dessas redes sociais, amizades algumas que eu tenho até hoje. Era bem legal esse começo da internet no Brasil, né? Essa exploração, né? Antes de gente começar a usar negativamente isso, como o Orkut, por exemplo, era uma terra de crimes, né? Exatamente. Eu deixei o Orkut em 2010 para não voltar nunca mais, né? Mas o Facebook é mais sério um pouquinho, né? Mais cuidadoso com isso, mas nada dura para sempre. Mas vai me encontrar no Facebook como Artesão da Luz ou na página oficial que é de Deepak Sankara Veda. Né? Se você quer saber sobre esses mistérios que a gente está falando nesses programas aqui, o livro recomendado, né? Os 2 livros que eu recomendo você ler sobre esses mistérios é o Câmaras do Tetraedro e os Arquivos X, que você vai encontrar no portal da editora do Clube de Autores, www.clubedeautores.com.
Lembrando que se for me adicionar no Facebook, por favor, envie um recado. Com certeza, né? Envie um recado certo. e se apresente, né? Pô, É isso aí. ser presente, né? Porque eu vou adicionar fantasma, não sei, né? Sei lá, né? Eu sei de outra dimensão aí. Com Alguém querendo certeza. um ser querendo me abduzir aí, me levar pro... Né? Então, por favor, se apresente. Tá certo, tá certo, Deepak. Então, né, Cris? Namastê. Namastê. Cris, então vamos se despedindo. Namastê, viu, Deepak? Gratidão, uma honra estar com você. Espero que você tenha muitos temas aí para compartilhar conosco esse ano todo, viu? É isso aí. Eu estou à disposição. Se quiser me chamar para uma palestra, alguma coisa assim, tá? Eu não sou careiro, porque eu não estou aqui nesse mundo para ficar rico, ganhar dinheiro, mas, né? É justo você, né, ganhar alguma coisa pelo trabalho que você se esforça muito, claro, né? Mas eu estou à disposição aí para a gente fazer palestras, né, levar o conhecimento para tudo quanto é lugar, qualquer região do Brasil aí, né? Desde que as pessoas estejam dispostas a nos transladar até lá, né? Desde que não mande o ET de Varginha e buscar, tudo bem. Tá certo, é isso aí. Então, pessoal, foi muito bom conversar novamente com o nosso amigo Deepak. Até mais, Deepak, até o próximo programa. Cris de Pascoal, até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo, Mauro. Gratidão, Deepak, gratidão, internautas. Até o próximo Desperto. Acabamos de apresentar Programa Despertos.